Eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem revelador no sentido de descobrir se eu consigo ou não consigo fazer aquilo que eu tento fazer ao falar sobre cinema aqui no YouTube. Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que ao colocar a palavra crítica no título de um vídeo, eu já tô automaticamente me submetendo a uma série de responsabilidades que eu devo assumir ao comunicar para vocês aquilo que eu pretendo. Eu acredito que o papel da crítica cinematográfica não é direcionar consumo, dizer se você deve ou não deve ver o filme, ou dizer se eu gostei ou não gostei do filme. Não acho que seja esse o objetivo da crítica. O objetivo da crítica, na minha opinião, no meu entender, é pegar uma obra e analisar essa obra usando critérios objetivos baseados na minha percepção particular e parcial. Mas o caso de hoje talvez seja um pouquinho mais específico. Por quê? Os Incríveis 2 é um filme que eu tô esperando pra ver praticamente a vida inteira. Eu tinha 6 anos de idade quando eu vi o primeiro Os Incríveis no cinema, fiquei arrebatado pelo filme, até hoje eu sou fascinado pelo filme. Eu não teria gravado um vídeo de mais de 20 minutos falando sobre Os Incríveis se eu realmente não carregasse essa obra assim no meu coração. Apesar disso, eu ainda tento separar um pouquinho uma coisa da outra e, no fim das contas, a verdade é que tudo isso que eu tô falando aqui é só um monte de besteira, porque não interessa se você esperou 14 anos ou 200 anos pra ver Os Incríveis 2. O filme é bom pra caramba, independente do tempo de espera e das suas expectativas. Em primeiro lugar, esse Os Incríveis 2, ele traz de volta todos os principais elementos que tornaram o primeiro filme tão especial. Então, ele continua sendo um filme de super-herói que usa os superpoderes e as condições dos personagens pra refletir temas que talvez tenham a ver com o que a gente vive no nosso mundo. Claro, o filme ele ainda é um filme divertido e ele ainda é um filme que tem um potencial para agradar vários públicos-alvos, mas ele ainda toca em temas que são bastante pertinentes e até bastante adultos, assim como o primeiro filme. E esse segundo filme, ele aproveita o fato de que se passaram 14 anos no tempo para discutir temas que lá em 2004 não eram tão pertinentes assim, mas que hoje são mais. Por exemplo, empoderamento feminino é uma questão que não era tão em voga assim na época que o primeiro filme foi lançado. Todo mundo viu o trailer, sabe que dessa vez a gente tem os papéis do Senhor Incrível e da Mulher Elástica invertidos. Quem fica em casa tomando conta dos filhos é o Senhor Incrível e quem sai para estrelar missões ilegais é a Mulher Elástica. E o filme usa isso para discutir a questão do empoderamento feminino e para questionar o papel do pai e da mãe e demonstrar o quanto que a estrutura patriarcal da família dos Incríveis é uma estrutura que, sim, permite certas quebras. Então, e existe inclusive um diálogo nos Incríveis 2, onde a Mulher Elástica, ela discute com uma outra personagem também mulher, falando sobre como que as mulheres podem quebrar o status quo de uma família patriarcal e de como que uma pessoa, ela não precisa ficar subjugada ao homem. A mulher pode sim criar aquilo que vai ser comercializado pelo homem, sem que o homem fique com todos os louros. Então, só o fato dos Incríveis 2 trazer essa discussão já torna ele um filme que respira essa passagem do tempo. E existem vários diálogos nos Incríveis que, inclusive agora, com todo esse universo da Marvel solidificado, me lembraram muito, inclusive, o Guerra Civil, sabe? Essa questão dos super-heróis saírem destruindo a cidade inteira e não pagarem por isso, ou então pagarem em excesso. Os Incríveis 2, ele traz algumas discussões que são bem interessantes e até bem adultas. Logo nos primeiros minutos do filme, nos primeiros minutos não, mas numa das primeiras cenas do filme, o Senhor Incrível e a Mulher Elástica discutem numa mesa junto à família e parece realmente uma discussão política, sabe? Deles discutindo, não, esse projeto de lei, ele não presta, tem que criar um outro projeto de lei, porque senão a gente vai se sentir, sabe, subjugado, nós somos injustiçados. Então são discussões bastante adultas e trazendo os super-heróis para um contexto um pouco mais mundano, um pouco mais palpável. Ainda é um filme calcado em fantasia, evidentemente, mas só pelo fato dele conseguir conferir uma plausibilidade a esse universo, eu acho que já torna Os Incríveis, tanto o primeiro quanto o segundo, filmes muito especiais. E além disso, a dinâmica entre a família continua maravilhosa. Esse foi um dos principais atrativos do primeiro, a família dos Incríveis serem meio como um quarteto fantástico, uma família de super-heróis mesmo, e Os Incríveis 2, ele resgata essa mesma dinâmica. E aprimora isso ainda mais. Dessa vez, como os papéis dos personagens estão invertidos, a gente pode conhecer novas facetas
facetas do Senhor Incrível, que ele se sente meio que subestimado como macho alfa que ele se pretende. E isso é muito divertido, você vê o Senhor Incrível meio que falhando como pai. E existe uma linha de diálogo nos Incríveis 2 que é muito reveladora, onde ele fala que eu preciso me preocupar com o dever de casa do Flecha e o namorado da Violeta e os superpoderes do Zezé. Ou seja, tipo, olha só como é que o filme consegue tratar a questão dos superpoderes dentro de uma família como se fosse mais uma coisa do cotidiano dessa família. A gente conhece um lado mais, vamos dizer assim, libertador da Mulher Elástica, uma vontade de lutar pelos seus ideais, que torna a personagem mais complexa e mais interessante. O Flecha continua divertidíssimo, enérgico e super hiperativo, e isso continua tornando ele um personagem divertido. Ele não é uma criança chata. A Violeta, dessa vez, ela dá continuidade a toda aquela timidez que a gente viu no primeiro filme, aquela insegurança dela falar com o cara pelo qual ela é apaixonada, e isso torna a personagem também muito bacana. Você se identifica com todos os dramas pelos quais ela tá passando. Quem é adolescente ou já foi adolescente vai identificar na maneira como ela lida com o Senhor Incrível e com o pretendente dela vários momentos associáveis de humanidade. E claro que nós também temos o Zezé, que dessa vez aparece bem mais e exibindo muito mais os seus superpoderes, e ele é realmente uma criatura fofíssima. Ele é muito, muito, muito fofo, expõe todos os seus superpoderes de maneiras divertidíssimas. Alguns dos melhores momentos do filme são com o Zezé. O Gelado, dessa vez, ele ganha um pouquinho mais de destaque, ele tem mais momentos para poder brilhar, e ele é um personagem muito divertido, muito carismático. A Edna Mode, ela é reintroduzida aqui nesse filme de uma maneira orgânica, você entende o papel dela dentro da narrativa, não é algo que o filme joga ali pelo puro fanservice. Então é um filme do qual eu realmente gostei demais. Eu acho que ele tem sim as suas fragilidades. Por exemplo, a história do filme, de um modo geral, ela é uma história que em alguns momentos ela soa um pouquinho mais familiar do que deveria, e eu não acho que o filme ele possa ser acusado de ser que nem o Star Wars O Despertar da Força, sabe? De ser um remake de um filme passado disfarçado de continuação. Esse Os Incríveis 2 não pode ser acusado disso, porque ele dá continuidade ao que a gente viu no filme antepassado. Mas ainda assim, em alguns momentos ele ecoa demais alguns aspectos, alguns pontos que já foram elaborados no primeiro filme, e algumas sequências são parecidas demais com outras sequências que a gente viu no primeiro filme. E além disso, eu acho que o aspecto vilanesco do filme, eu não vou definir quem é o vilão do filme, o Screenslaver, vamos dizer assim, eu achei ele um personagem um pouquinho decepcionante. Ele não chega aos pés do Síndrome, tanto do ponto de vista do que ele representa, mas eu não acho que o Screenslaver ele tenha presença. Eu não acho que seja um vilão particularmente intimidador, ele não sugere uma ameaça real, assim, de um modo geral. E, assim, eu acho que todo o arco do Screenslaver, ele força toda uma discussão temática, como eu falei, a respeito da nossa dependência por celulares e televisões, esse tipo de coisa, de internet, mas eu acho que ainda assim soa um pouquinho deslocado na maior parte do tempo. E quando a gente entende a função do Screenslaver na trama, eu acho que já é um pouco tarde demais. Mas, apesar desses probleminhas pontuais, é um filme do qual eu realmente gostei demais. Pra mim, ele não é que nem o Universidade Monstros S.A., nem é que nem o Procurando Dory, que são filmes divertidos, mas que você vê que foram feitos meio que pra cumprir tabela. Os Incríveis 2 não. O que a gente vê nos Incríveis 2 é o que o Brad Bird falou em entrevistas. Ele quis esperar encontrar uma história certa pra poder contar. Ele não queria contar qualquer história. E só isso eu acho que já define o Brad Bird como um realizador que merece a nossa atenção. Eu sou fã do Brad Bird e esse Os Incríveis 2 é mais um ótimo trabalho dele. É isso. Diga aqui nos comentários o que você achou de Os Incríveis 2, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, veja as nossas redes sociais que estão todas aqui embaixo. E é isso, um grande abraço e até a próxima.